Lady Medea Solon é uma mulher forte, determinada e imponente, mas viu seu destino ser tomado por uma jovem totalmente diferente dela. Incapaz de aceitar que seus planos foram destruídos pelo surgimento de Psyche Calista, a quem culpa por roubar seu lugar ao lado do príncipe e arruinar seus sonhos de se tornar imperatriz. Medea decide que não permitirá que sua rival desfrute de felicidade. Com aliados estrategicamente posicionados, ela traçou diversos esquemas para sabotar Psyche, eliminando seu cavaleiro mais leal e até infiltrando uma espiã entre seus servos de confiança. Medea conseguiu se infiltrar no templo onde sabia que Psyche estaria sozinha durante a oração. No entanto, a bondosa e inocente Psyche, embora visivelmente irritada com a perseguição implacável de Medea, reagiu de maneira inesperada. Após uma intensa discussão, fez com que Medea se desequilibrasse e caísse dentro da água sagrada do templo. Incapaz de retornar à superfície e à beira da morte, Medea fez um último pedido desesperado para o deus do seu mundo, uma chance de governar no lugar de Psyche, convencida de que a jovem nunca fora digna do papel. Nesse momento, Psyche mergulhou para tentar salvá-la. Quando Medea despertou de tudo aquilo, percebeu que seu desejo havia sido atendido. Ela havia se tornado a Psyche Calista. Olá, eu sou a Pá e esse é o Portal Panhua. Hoje vamos embarcar juntos nessa viagem pedida por vocês, conhecendo Medea Solon e Psyche Calista, duas garotas cujo destino foi drasticamente alterado por um homem desprezível. Mas antes, já deixa seu apoio, porque trazer essa parte da história para vocês não foi fácil, tá? Tudo pronto? O portal abrirá aí. Após compreender o que havia acontecido, Medea ficou eufórica. Nunca imaginou que seu pedido fosse realmente atendido, muito menos de forma tão literal. Imediatamente pensou, se ela estava no corpo de Psyche, a verdadeira Psyche deveria estar em seu corpo. O príncipe aflito invadiu o quarto, preocupado com o estado de saúde da noiva e sentenciando Medea à morte pelo que fizeram. Medea teve que conter seu desejo de aceitar prontamente a decisão, mas conhecendo a personalidade de Psyche, sabia que ela jamais apoiaria uma sentença tão severa. Assim pediu ao príncipe que não dissesse coisas tão assustadoras. Não demorou para que Psyche, no corpo de Medea, surgisse em desespero buscando ajuda. Obviamente foi impedida, e o príncipe, irredutível, até ameaçou proibindo sua entrada na casa da família Calista. Após o que ela havia feito, Medea sentiu um êxtase ao testemunhar o príncipe, que sempre tratou a Psyche como sua alma gêmea, falhando reconhecer a amada em outro corpo. Psyche, agora vivendo como Medea, não teve escolha no se partir. Enquanto isso, a Medea, aproveitando sua nova vida como ela, viu a espiã que ela havia infiltrado na equipe de funcionários de Psyche confessar seus crimes para ela de espionagem, ainda atribuindo a culpa para Medea, alegando que fora forçada em troca de ajuda para o irmão doente. Medea sentiu uma raiva crescente, desejando arrancar a língua da traidora, que rapidamente mudou de lado ao perceber a mudança da situação. Contudo, se conteve e agiu como a Psyche faria, embora mentalmente prometesse que se ela acordar em seu corpo original na manhã seguinte, a puniria severamente. Para a sorte da espiã, ela continuou no corpo da Psyche. Enquanto isso, Psyche era desnorteada. Sabia que Medea era uma mulher poderosa, com muitos inimigos, incluindo seu noivo, e se perguntava como sobreviveria vivendo como ela. Psyche não queria lutar e não tinha malícia de Medea para enfrentar as adversidades da vida. Desesperada, precisava se adaptar. Até os funcionários de Medea temiam, e Psyche tentava demonstrar compaixão, temerosa de sofrer represálias dentro daquela nova realidade. Desfrutando da vida de Psyche, Medea se esforçava ao máximo para agir como a garota, aceitando os presentes do príncipe e sendo mimada pelos empregados. No entanto, ela precisava alertar seu maior aliado, Hélio, sobre o que havia acontecido. Para isso, seria necessário conseguir permissão para sair da casa da mansão Calista, que era extremamente protetora com a filha. Aproveitando o passeio com o príncipe, Medea sugeriu comemorar sua recuperação
comparação com a ida ao mercado. O príncipe gostou da ideia, pois também precisava resolver assuntos por lá. Ele então propôs que ela o chamasse pelo nome Eros, se quisesse sua aprovação. Imitando a tímida Psyche, Medea o chamou pelo nome. No mercado onde ficava todos os comércios da capital, Medea conseguiu comprar um corvo para enviar suas mensagens e em seguida aguardou o príncipe em um estabelecimento enquanto ele participava de uma reunião dentro de outra sala. Ela achou estranho o fato dele mantê-la afastada, evitando que participasse da reunião, mas concluiu que provavelmente era por conta deles ainda não serem casados. Enquanto esperava do lado de fora, Medea se entretinha com um livro sobre a história e as guerras do país. Quando o príncipe finalmente saiu da sala, zombou da capacidade de Psyche de entender aquele tipo de leitura. E esse foi o primeiro sinal de alerta para Medea de que havia algo muito de errado naquele relacionamento. Enquanto isso, Psyche, no corpo da Medea, sofria com um pesadelo onde sua verdadeira identidade era descoberta. Acordada, ela lutava para manter a calma e fingir ser a Lady Medea dentro da sua própria emoção. Felizmente, os empregados estavam se adaptando bem ao comportamento mais tranquilo da patroa e sua serenidade os deixava mais à vontade. Além disso, o pai de Medea raramente estava presente e sua mãe estava acamada devido a uma doença, o que livrava de muitas interações. No entanto, seu maior desafio era o Marquês Hélios Nicolo, o melhor amigo de Medea. Eles tinham uma amizade profunda, já que Medea o ajudou a reerguer sua casa após a morte precoce de seus pais, quando ele foi deixado sozinho lutando contra parentes que tentavam tomar suas propriedades. Por orientação estratégica de Medea, Hélios recuperou o que era seu de direito, além de restaurar o status de sua família. Ele também conseguiu contribuir na guerra pelo reino. Ele devia muito a ela. Eram 7 anos de amizade. Psyche sabia que seria impossível Hélios não notar que algo estava errado com ela. Apesar de querer evitar esse encontro, Hélios terminou aparecendo na mansão do Solon para visitá-la. Psyche ficou desesperada, pois o olhar analítico de Hélios estava estudando cada detalhe dela, a deixando em pânico. Por um momento sentiu alívio com a chegada do pai, o Duque, mas esse alívio foi breve, pois ele sugeriu que Hélios a ajudasse a treinar, já que ela parecia deprimida nos últimos dias e precisava fazer um treinamento de esgrima. Psyche, que nunca empunhara uma espada na vida, ficou horrorizada com essa ideia. A situação piorou quando Hélios comentou sobre o penteado infantil que ela usava, algo que ele jamais vira em Medea. Sem alternativa, Psyche aceitou participar do treinamento, tentando desesperadamente esconder a verdade. Mesmo apavorada, Psyche ficou surpresa e contente ao perceber que conseguia pelo menos segurar a espada, achando-a até leve demais. Porém, sua breve felicidade foi interrompida por Hélios, que não pôde mais suportar a estranheza da situação. Ela segurava uma espada que era de 2 mãos com apenas uma, algo que a verdadeira Medea jamais faria, já que foi ela que ensinou ele a manusear espadas corretamente. Então, ele a confrontou diretamente perguntando quem ela realmente era. Sem escapatória e temendo pela própria vida, Psyche, após dias observando como Medea agiria, decidiu encarnar a personalidade forte da outra. Enchendo-se de coragem, gritou com Hélios, questionando como ele ousava tratá-la com tanta familiaridade e até o insultou, chamando de pirralha imprudente. Hélios ficou confuso. No fundo, sabia que aquela mulher não podia ser Medea, pois seu comportamento era muito diferente. Ainda assim, resolveu testar seus limites. Ele provocou Psyche, sugerindo que o ferisse para puni-lo por sua ousadia, colocando a lâmina afiada em volta de seu próprio pescoço. Desesperada, Psyche lançou a espada longe, recusando-se a continuar com aquilo. Os empregados, que observavam de longe, se assustaram com a cena e correram para ajudá-los, presumindo que tivesse sido um acidente no treinamento, embora algo assim nunca tivesse ocorrido antes. Com o ferimento superficial tratado, Hélios se preparava para partir de volta à sua mansão, enquanto Psyche o escoltava, ainda tentando imitar a personalidade de Medea. Antes de partir, ele mencionou que haveria um banquete imperial em breve e perguntou se ela o acompanharia. Psyche, seguindo o disfarce, respondeu chamando pelo nome, dizendo que sim, com quem mais ela iria. Hélios se despediu e Psyche
Psyche sentiu um breve alívio, acreditando que havia conseguido despistá-lo. No entanto, assim que ele chegou em sua própria propriedade e desceu da carruagem, confidenciou a seu mordomo que pela primeira vez na vida, a Medea tinha o chamado pelo nome e não pelo seu apelido Ellie, confirmando sua suspeita de que aquela mulher não era realmente Medea. Enquanto isso, a verdadeira Medea se esforçava para ser simpática com os empregados da mansão Calista. Todos estavam animados para o banquete, pois seria sua primeira aparição pública desde o noivado. Para manter seus planos de se tornar imperatriz, Medea fingia um sorriso constante na presença dos empregados e do príncipe, apenas para abandoná-lo assim que ficava sozinha. Secretamente, Medea escreveu uma carta para Hélios, usando limão para ocultar o conteúdo, de forma que a mensagem só pudesse ser lida ao aquecer o papel. Ela amarrou a carta na pata de um corvo e o enviou à casa de Nicolo. Infelizmente, o corvo foi abatido por um dos funcionários do príncipe, que interceptou ele no ar. O homem informou ao príncipe que o corvo havia saído do quarto da Lady Psyche. O príncipe, percebendo que era uma mensagem secreta, aqueceu o papel e leu seu conteúdo. Lady Medea estava na casa Calista. Tudo aquilo fazia parte do plano cuidadosamente arquitetado por Medea. Inteligente e estratégica, ela já sabia que era vigiada o tempo todo pelos empregados da mansão, com exceção dos momentos em que estava com o príncipe. Como Psyche não era vista como uma grande ameaça, a vigilância era menos rigorosa, o que deu a Medea a oportunidade perfeita para colocar seu plano em prática e enviar sua mensagem para Hélios. E em vez do corvo, ela usou um gato, que conseguiu entregar o recado em segurança. Logo pela manhã, o príncipe apareceu na mansão, exigindo explicações sobre a mensagem interceptada. Medea, já prevendo essa reação, contou uma história convincente. Disse que Hélios e Nicolo haviam enviado uma carta dizendo que Medea queria fazer as pazes com ela. Porém, por não querer preocupar o noivo, manteve isso em segredo, fingindo ser Psyche começou a chorar, alegando que era ingênua e apenas o preocupou. O príncipe acreditou na história, mas ficou incomodado ao saber que Medea estava tentando se aproximar dela. Decidiu então proteger sua noiva das supostas manipulações de Medea, mandando-a passar um tempo algemada no porão da mansão e, de maneira perturbadora, disse que fazia tudo isso por amor. Medea ficou surpresa e confusa, não conseguia entender o que estava acontecendo e, ao perceber que até os funcionários da casa obedeciam cegamente ao príncipe, notou que ninguém ali era realmente são. O porão, inclusive, parecia um lugar familiar para a verdadeira Psyche, já que estava completamente preparado para recebê-la. Medea então concluiu que a vida de sua rival não era o conto de fadas que ela imaginava. Enquanto isso, na mansão do Solon, Hélios fez uma visita noturna a Psyche, usando o código de batidas na janela que costumava utilizar com Medea para pedir permissão para entrar em seu quarto. Porém, Psyche, agora no corpo de Medea, não entendeu o recado, o que apenas confirmou sua suspeita. Ele logo a chamou pelo seu nome verdadeiro, assustando Psyche ao perceber que Hélios sabia de sua troca de corpos. Ela temeu que ele a matasse, mas foi surpreendida ao ouvir que ele estava disposto a ajudá-la a se tornar a Medea perfeita. Hélios explicou que após todos os recentes acontecimentos, todos estariam de olho nela no banquete imperial, e ela não poderia falhar diante de seus inimigos. Quando Psyche o questionou por que ele faria isso por alguém que sua amiga tanto odiava, ficou surpresa com a resposta. Foi a própria Medea que o ordenou protegê-la. O império de Vacilos era alicerçado na crença da divindade, e essa bênção era compartilhada entre duas famílias, a família imperial e o templo, que juntos fundaram o império com esse poder divino. 10 anos atrás, ocorreu o debut mais esperado do Império Vacilos, e as fofocas eram incessantes sobre a filha do Conde Calista, uma garota mantida longe dos olhos de todos até então. Havia muita especulação. Será que ela era um monstro, muito feia, ou tão preciosa que o Conde queria mantê-la só para si? Naquela época, com 19 anos, Medea já era uma figura reconhecida e importante na sociedade nobre. Naturalmente, foi questionada
questionada sobre o debut misterioso. Com sua habilidade e sutileza, ela deu uma resposta ambígua. O conde poderia estar escondendo problemas ou guardando algo precioso para si. Quando Saike finalmente apareceu para todos, bela e inocente, ninguém poderia imaginar o que realmente se passava por trás das cortinas. O porão onde Medea foi trancada era surpreendentemente parecido com o quarto, com sinais claros de uso, sugerindo que Saike poderia ter vivido ali até seu debut. No entanto, Medea ficava intrigada. Por que o príncipe sabia tanto sobre as circunstâncias de Saike? Enquanto isso, Helios enfrentava dificuldades ao tentar ensinar Saike seu Medea. Ela mal conseguia acreditar que Medea já dominava tantas habilidades desde criança. Seu comportamento também era problemático. Ele detestava como ela falava de maneira doce, contrastando com a força que ele associava à verdadeira Medea. Parecia tudo fora de lugar. Ele não tinha certeza se Saike seria capaz de aprender tudo o necessário, mas, pelo menos, ela era boa em atuar em momentos de crise, como quando imitou Medea ou insultá-lo. Sem muitas opções, ele estava arriscando tudo nisso. No dia do banquete, Saike já começou causando problemas. Ela se vestiu como uma debutante, com acessórios e penteado que Medea jamais usaria, especialmente em uma situação que deveria atrair o mínimo de atenção possível. Como não havia tempo para trocar de vestido, Helios agitou o penteado dela ali mesmo dentro da sua carruagem, tentando amenizar a situação. Já a verdadeira Medea finalmente foi liberta do seu cárcere e seguiu com o príncipe para o evento. Ele agia como se tudo fosse absolutamente normal, e Medea apenas acompanhava o fluxo. Quando entraram no salão, os olhares de Medea e Saike se encontraram. Medea perguntou o que passava pela cabeça daquela garota naquele momento. Será que Saike sentia ciúmes por ela ter feito o mesmo, roubado seu parceiro? Ou será que, no fundo, Saike sentia pena por ela ter que assumir sua vida miserável? Saike estava ficando cada vez mais nervosa. Todos ao seu redor comentavam sobre o belo casal que Medea, em seu corpo, formava com o príncipe. Ela mal conseguia acreditar que ninguém havia percebido que aquela não era a verdadeira ela. Percebendo o perigo de ela agir de maneira imprudente, Helios se aproximou e sussurrou para que ela mantivesse a compostura. Explicou que os nobres ao redor faziam esses comentários de propósito, sabendo que ela estava ouvindo. Ele já havia alertado que isso aconteceria, pois Medea tinha muitos inimigos, e a melhor reação seria não tomar nenhuma atitude. O banquete imperial celebrava o aniversário do príncipe, que se exibiu convidando a falsa Saike para dançar. Ele achou estranho o fato dela não ter pisado em seu pé, como de costume, mas Medea deixou entender que havia melhorado nesse aspecto. O príncipe a enchia de elogios vazios, dizendo que ela havia mudado sua vida. Mas Medea não se deixava enganar, afinal ele não conseguia perceber que ela não era a verdadeira Saike. Enquanto isso, a falsa Medea caminhava pelo salão à procura de Helios, que havia se afastado por alguns minutos. No caminho, Seira, uma garota conhecida, se aproximou para zombar de Medea, espalhando rumores de que ela estava enlouquecendo. Saike conhecia Seira e sabia, graças aos alertas de Helios, que ela aproveitaria a situação para tentar intimidar Medea e se aliar à família Calista, mesmo que a Saike tivesse sido uma das suas vítimas no passado. Tudo porque Medea nunca deu atenção a Seira. Saike viu ali uma oportunidade perfeita para testar se conseguia imitar a Lady Medea com perfeição. Com firmeza, Saike imitou o tom frio e ameaçador de Medea, deixando claro que estava em pleno domínio de sua sanidade. As outras garotas que inicialmente apoiavam Seira rapidamente mudaram de lado, dizendo que os rumores eram ridículos e que Seira havia passado dos limites. Saike, ao ver como tudo mudar apenas por si só, ficou satisfeita, acreditando que talvez conseguisse viver como Medea sem grandes problemas. No entanto, ao ouvir pessoas comentando sobre o possível casamento entre a falsa ela e o príncipe, o desespero voltou a tomar conta dela. Incapaz de suportar a ideia, ela saiu correndo da festa em prantos, afirmando que não queria mais viver como Medea. Tudo que sempre quisera era proteger Eros, mas agora ele não estava mais a seu lado. Saike queria desesperadamente voltar para seu corpo original. Enquanto isso, Medea aproveitava a saída de Eros para discutir assuntos privados em outro local, para escapulir e ir até a sacada
escada isolada sozinha. Ela já havia trocado olhares com Helios, dando a entender que ele devia ir também para lá. Lá ela pôde refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Embora soubesse que a família imperial e o templo não eram próximos, no motivo da família imperial ter se juntado ao Calistas, ela sentia que havia algum segredo maior por trás dessa união, que certamente não era movida pelo amor de conto de fadas. De repente, Helios apareceu furtivamente escalando uma árvore em frente à sacada. Ao vê-lo, Medea sorriu e chamou pelo seu apelido com aquele tom de voz que só ela sabia usar. Aliviado, ele confirmou que ela estava mesmo no corpo de Psyche. Enquanto isso, em uma sala privada, o príncipe se reunia com 5 cavaleiros treinados por ele mesmo da família imperial com um único objetivo: eliminar sua noiva Psyche. O príncipe estava convencido de que ninguém suspeitaria dele, especialmente porque seu plano era fazer sua noiva desaparecer no próprio dia de seu aniversário. Com essa certeza, enviou os cavaleiros para executar essa missão. Assim que ouviu passos se aproximando, Medea se despediu de Helios, pedindo que ele insistisse em obter mais informações sobre o príncipe através de Psyche. Antes de partir, Helios lhe entregou um presente, algo que Medea ficou encantada em receber. Ela escondeu o presente na banca do vestido e seguiu com os cavaleiros até os jardins do palácio, onde o príncipe havia dito que teria uma surpresa para ela. No entanto, Medea logo percebeu algo estranho. Eles se afastavam cada vez mais do palácio, mas o local da surpresa nunca chegava. O motivo ficou claro quando um dos cavaleiros tentou atacá-la. Instintivamente, ela se esquivou, deixando o homem perplexo. Todos sabiam que Psyche era frágil e não sabia lutar, então eles presumiram que o movimento havia sido apenas um golpe de sorte. Tentou novamente, sem imaginar que enfrentava, na verdade, alguém com treinamento em combate e um excelente espadachim. Medea, usando o presente de Helios, que era uma adaga, desferiu um golpe certeiro no cavaleiro que tentava derrubá-la. Como ele era muito maior do que ela, os outros cavaleiros, amigos dele, um pouco mais distantes, não perceberam o que havia acontecido. Eles estranharam o fato do colega não largá-la e se perguntaram por que não voltava logo. Para sua surpresa, quem se levantou foi a Psyche, segurando uma adaga com um olhar ameaçador e confiante. Nesse momento, Medea teve clareza sobre o caráter do príncipe. Mesmo sabendo que Psyche perderia facilmente para apenas um daqueles cavaleiros, ele enviou 5 para garantir o serviço? Crueldade extrema. Ela começou a se perguntar se seu pedido aos céus havia sido realmente atendido, pois tudo indicava que seu único propósito no corpo da Psyche era estar ali naquele dia. Enquanto isso, Helios retornou ao salão à procura de Psyche, mas não a encontrou. Preocupado, ele sabia que não podia tirá-la de vista nem por um segundo. Seira se aproximou, explicando o que havia acontecido e pedindo para ele ajudá-la a se redimir com Medea. Após descobrir a direção que Psyche havia tomado, Helios saiu abruptamente, esbarrando de propósito em Seira no caminho. Ele finalmente encontrou a Psyche em um lugar muito remoto, longe de todos, sentada no chão chorando. Ela desabafou, dizendo o quanto era difícil ser Medea, porque a verdadeira Medea era incrível e todos acreditavam nela, diferente dela, que não conseguia nem suportar ouvir o nome do príncipe. Psyche temia destruir a reputação que Medea havia construído com tanto esforço só por ser fraca. Helios a tranquilizou, afirmando que isso não aconteceria, pois nem ele nem a Medea permitiriam. Afinal, eles viam a troca de corpos como um simples empréstimo. Mesmo que Psyche fizesse algo que impactasse a imagem de Medea, uma vez que voltasse a seus corpos originais, Medea recuperaria sua reputação. Observando o jeito que Helios falava de Medea, Psyche perguntou se ele a amava. Helios não respondeu, especialmente por ser estranho ouvir tal pergunta enquanto Psyche estava no corpo dela. Mas não era preciso muito para perceber, não é? Medea estava em uma situação desesperadora. 4 contra 1, com apenas uma adaga e um corpo não treinado para enfrentar tantos adversários. Ela notou que os cavaleiros não usavam nenhuma insígnia que identificasse sua corporação, um claro indício de que havia sido contratado de forma clandestina para realizar aquele trabalho sujo. Apesar disso, sua prioridade era sobreviver, então lutou com todas as forças, mesmo utilizando táticas que os cavaleiros consideravam covardes. Medea achou essa acusação absurda, afinal, ela era a única ali em desvantagem. Um dos cavaleiros não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele não havia sido informado sobre nada daquilo. A Psyche
Psyche, à sua frente, possuía habilidades superiores às dele, uma verdadeira especialista, alguém com esse nível de combate. Ele só conhecia o Marquês Helios, mal sabia que era ela, na verdade, a responsável pelas habilidades desse Marquês. Os cavaleiros logo mudaram de postura, formando uma estratégia para enfrentá-la, tratando-a como uma combatente experiente, não mais como uma pobre garota indefesa. Mas não adiantava. Medea, com golpes rápidos e precisos, eliminou um a um, sem deixar espaço para ataques contra ela. Enquanto reduzia o número de inimigos, questionava quem os havia enviado. Algum membro aleatório da família imperial ou o próprio príncipe herdeiro. No entanto, todos se mantinham leais e recusavam-se a responder, mesmo sabendo que ela só queria confirmar o que já suspeitava. Diante da luta e do que estava enfrentando no corpo de Psyche, Medea começou a se perguntar se havia sido enviada para aquele corpo apenas para perecer ali. No entanto, fiel à sua promessa de sempre lutar até o fim, ela não cairia tão facilmente. Existe uma frase que diz: você nunca sabe a força que tem até que sua única alternativa seja ser forte. E assim foi com Lady Medea. Desde pequena, ela sempre foi extremamente inteligente, mas seus pais nunca demonstraram apreço por isso. Sua mãe não via mérito nos elogios da professora, que admirava o fato de uma menina de 8 anos entender livros complexos que nem adultos conseguiam decifrar. Para ela, isso não era nada grandioso. Exigia que a filha fosse ainda mais inteligente a ponto de ter seu nome gravado nos livros de história. Para agradá-la, Medea se dedicava aos estudos até a exaustão, o que preocupava sua babá, a única pessoa que realmente demonstrava carinho e cuidado por ela. Seu pai, o Duque, não era diferente. Nunca se importou com a filha, até o dia em que, durante uma viagem juntos, Medea sugeriu uma estratégia para resolver um problema. Ele seguiu o plano e obteve tanto sucesso que foi honrado pelo imperador. A partir daí, passou a consultá-la sempre. No entanto, todas as ideias de Medea eram atribuídas a ele. Foi então que ela percebeu que, da forma como as coisas caminhavam, seria o nome dele a ser escrito no livro de história, não o dela. Quando ele mencionou a ideia de casá-la com o príncipe do reino, Medea não se opôs. Mesmo com a babá desesperada por vê-la entrar em um casamento arranjado, Medea enxergou ali uma oportunidade. Afinal, o que era um duque comparado a uma imperatriz? Aquela seria sua vingança. Inicialmente, Medea não tinha problemas com Psyche. Depois que Psyche foi apresentada à sociedade, começou a participar dos chás das damas e se tornou uma admiradora fervorosa de Medea, chegando a segui-la discretamente para observá-la e defendê-la sempre que ouvia comentários maldosos. No início, Medea se incomodava com o comportamento furtivo de Psyche, tanto que chegou a comentar com ele sobre isso. No entanto, tudo mudou quando Medea viu Psyche sendo espancada por 2 homens conhecidos por seu histórico de violência contra mulheres. Tudo para defendê-la. Incapaz de ignorar a situação, Medea interveio, dando uma bela lição nos agressores e repreendendo a Psyche por se arriscar daquela forma, ainda mais sem conhecer bem a sociedade que vivia. Mas, em vez de se abater, Psyche se mostrou solidária à dor de Medea, chorando pelas injustiças que ela enfrentava. A partir daquele momento, as duas passaram a se aproximar. A amizade foi abalada quando o príncipe rompeu o noivado com Medea e propôs uma competição entre elas. Voltando ao presente, Hera não gostou nem um pouco de ver o príncipe no salão de festas, ainda mais não estando acompanhado de Psyche. Aquilo era um péssimo sinal. Ele ouviu claramente os cavaleiros chamando Medea para encontrá-lo no jardim e concluiu que o pedido de Medea para que ele sondasse Psyche sobre o príncipe tinha a ver com alguma suspeita dela sobre ele. Ele correu para procurá-la e ficou muito desesperado porque o palácio tinha 12 jardins e não sabia em qual deles o príncipe mandou que Medea fosse. Ele não queria perdê-la porque foi graças a ela que ele não desistiu de tudo. Aquela noite completava 7 anos que ela o salvou. E graças a Medea ele deu o melhor de si, prometendo ser o mais forte de todos para que no futuro pudesse protegê-la. Vendo seu desespero, Psyche, que não sabia bem o que estava acontecendo, mas o seguiu todo o caminho, disse que poderia ajudá-lo, dizendo que sabia para qual jardim o príncipe a chamaria. E eles precisariam serem rápidos, pois Medea estava com o ombro
deslocado e mesmo assim estava lutando. A cavaleira mais forte terminou sendo sua última adversária e já tinha notado as limitações do seu corpo. Se fosse ela em seu corpo original treinado, a situação seria outra. Mas, infelizmente, ela estava no corpo de Psyche, que já estava chegando ao seu limite. Antes do golpe fatal desferido pela cavaleira contra ela, voltamos novamente às suas lembranças do passado. Quando ela e Psyche eram amigas, as duas foram convocadas para competirem para o posto de princesa herdeira. E é claro, Medea se saía melhor em todas as provas. Psyche não levava essa situação a sério porque ela nunca se interessou naquele posto. Isso porque ela nunca tinha visto quem era o príncipe. Mas no dia da última missão, ela parecia conhecê-lo. Medea tinha vantagem, na verdade ela já era quem venceria, porém ela sentiu um olhar estranho quando olhou para o príncipe. Ele olhava de uma maneira diferente para Psyche. Mesmo com esse sinal de alerta, ela não desistiu, confiante de sua vitória. Todos comentavam que Medea venceria a competição por ser superior, mas havia aqueles que preferiam a Psyche, considerando-a mais inocente, humilde e preocupada com as pessoas de baixa renda. Medea, por sua vez, não parecia demonstrar muita preocupação com essa classe. Enquanto a decisão não era anunciada, Psyche, Medea e Helios se reuniam para tomar chá. A babá de Medea ficava até feliz ao ver que sua protegida estava ampliando suas amizades. No entanto, Helios sempre foi desconfiado de Psyche. Ele chegou a confessar a babá que só ele e ela se sacrificariam por Medea, mas ele não via essa lealdade em Psyche, achando que ela atrairia facilmente. E de fato isso aconteceu. Psyche ficou abalada ao ver o príncipe herdeiro pela primeira vez, porque já o conhecia, mas não como príncipe. Eles tinham um caso e ele nunca havia revelado sua verdadeira identidade. Eros exercia um controle imenso sobre Psyche, aproveitando-se do fato de que ela havia sido mantida trancada em um porão sem contato com o mundo externo. Ele usava o fato de tê-la resgatado como argumento para justificar que ela não deveria se sentir culpada em relação a Medea. Psyche, por sua vez, sentia-se desconfortável em esconder da amiga que já tinha uma relação com Eros. Quando Eros investigou o príncipe, descobriu que ele frequentemente saía do palácio, algo que começou a acontecer apenas depois de Psyche ser apresentada à sociedade. Eros levantou suspeitas, mas Medea não quis acreditar, considerando tudo uma coincidência. Diferente dela, ele permanecia atento ao comportamento estranho ao redor. No dia do anúncio, Medea o instruiu a observar as ações das pessoas, já que após a última competição, de maneira muito suspeita, a opinião pública se voltou contra ela a favor de Psyche. Eros notou uma mulher que parecia influenciar as pessoas a verem Psyche como a melhor escolha. E a mesma mulher estava presente no dia do anúncio, quando Medea era claramente a favorita. Eros tentou segui-la, mas ela fugiu, e ele não pôde se afastar mais, pois o anúncio estava prestes a ser feito. Medea, por outro lado, sentia pena de Psyche, pois não tinha o interesse romântico que ela tinha por Eros. Para ela, ele era apenas um degrau necessário para alcançar seus objetivos. Já Psyche era sentimental e apaixonada por ele, e disse até a Medea que os seus sentimentos não interfeririam na decisão que fosse tomada. A raiva de Medea por Psyche não foi sem motivo. Já era estranho que o anúncio da vencedora fosse feito pelo templo com quem a família imperial tinha problemas, e não é que foi a Psyche a escolhida, não pelo imperador, mas pelo príncipe. Ele ensinou um amor à primeira vista, declarando-se para Psyche, dizendo que ela seria a pessoa perfeita para governar seu lado. As pessoas, influenciadas pelas ideias plantadas em suas cabeças e confiando no poder da atividade que a família imperial tinha, aceitaram a Psyche de bom grado. Medea, mesmo tendo superado todos os obstáculos que foi obrigada na competição de forma honesta, viu seus esforços serem descartados apenas porque o príncipe decidiu quebrar as regras. O pior de tudo foi que Psyche não recusou o pedido. Pelo contrário, ela ficou ao lado do príncipe. No mesmo dia, em sua mansão, o pai de Medea descarregou toda a sua fúria em sua babá, que mesmo correndo risco de vida ainda tentou proteger Medea. Via a pessoa mais importante para ela sofrendo simplesmente porque seus objetivos não foram alcançados, foi insuportável para Medea. Sem hesitar, ela pulou na frente da mais velha para receber o golpe em seu lugar. Medea terminou em coma depois dessa situação, enquanto a sua babá, que infelizmente fazia parte da família, era irmã do seu pai, não sobreviveu. Para proteger a reputação do duque, já que ele tinha tirado a vida da sua própria irmã, inventaram que a babá havia sido enviada em uma missão e, no caminho, foi atacada por ladrões.
criaram toda uma cena para sustentar essa versão dos fatos. E Hélios, com o coração cheio de desejo por vingança, teve que assistir a montagem dessa farsa sem poder interferir. Ele sabia que se agisse, ficaria evidente que ele estava envolvido, o que poderia afastá-lo também de Medeia, agora que seu maior apoio dentro da mansão já não existia mais. Depois que os homens partiram, Hélios recuperou o corpo da babá e contou a verdade a Medeia, que não suportou a dor da perda. Sua raiva então se voltou completamente contra Psyche, que ao aceitar ser princesa herdeira, havia traído. Medeia acolheu Psyche por pena, fora sua amiga e lhe deu confiança. E agora, por culpa dela, tudo aquilo estava acontecendo. Assim nasceu seu ódio profundo por Psyche. Agora ela estava Medeia dentro do corpo de Psyche, lutando para evitar sua morte. Irônico, não? A cavaleira, percebendo sua fraqueza, conseguiu ferir um dos olhos de Medeia. A luta continuou até que Medeia, com esforço, desequilibrou a mulher, jogando-a contra uma pedra afiada no chão, conquistando a vitória. Antes de morrer, a cavaleira ficou incrédula, pois havia recebido ordem de ter um alvo fácil. Ela não conseguia entender o que tinha acontecido. Embora não admitisse sua identidade, Medeia já tinha um forte suspeito em mente. Infelizmente, Medeia não havia percebido que no último golpe, a cavaleira acertou ela com um pequeno alfinete que estava envenenado. Logo começou a se sentir mal, pois o corpo de Psyche já havia ultrapassado seus limites e não suportaria o veneno. Seria esse seu fim? Quando Hélios finalmente a encontrou, seu mundo parou. Medeia estava imóvel no chão, pálida como a morte. Temendo o pior, ele cogitou desistir de tudo e seguir com o mesmo destino. No entanto, a Psyche o interrompeu a tempo, dando de que Medeia ainda estava viva. Com um pouco de energia que restava, Medeia, consumida pela raiva, questionou a Psyche. Ela estaria satisfeita com aquele desfecho? Medeia morrer nesse lugar? Psyche, angustiada, respondeu que se sentia muito mal por aquilo. Mas Medeia não compreendia o motivo. Apesar de acreditar que o guardião do universo, o deus daquele mundo, havia poupado a vida de Psyche às custas da sua, Medeia não via a Psyche como a verdadeira culpada daquilo. Ela sabia que Psyche era apenas uma peça no jogo do verdadeiro inimigo, aquele que havia manipulado tudo desde o início. Foi ele que quebrou as regras, seduziu a garota inocente, usou pessoas para influenciar a população e sabotar a competição, que envenenou o presente da família dela para o imperador e depois os acusou de tentativa de assassinato. Medeia sabia exatamente quem era esse inimigo e queria contar a Psyche a Hélios, mas seu corpo estava tão enfraquecido pelo veneno que não conseguia. Psyche, desesperada, implorava a Hélios que ajudasse a chamar socorro para salvar Medeia, mas ele estava em choque, acreditando que não haveria tempo suficiente. Em meio ao desespero, Psyche se perguntava quem desejaria esse destino para ela e por quê. Apenas uma pessoa sabia que ela não era uma garota comum e possuía poder, e essa pessoa era Eros. Psyche sentia uma enorme culpa por Medeia estar sofrendo em seu lugar. Ela não queria perdê-lo. Mesmo depois de tê-la traído ao tomar seu noivo, Psyche nunca desejou o mal da amiga. Ela nunca se sentiu verdadeiramente feliz por ter sido escolhida por Deus e por sofrer muito por conta disso. Medeia, ao entrar no subconsciente de Psyche, teve acesso às memórias dela, uma dádiva do Deus daquele mundo. Ela viu que Psyche foi criada trancada desde sempre, com sua mãe a isolando e alimentando seu medo do mundo exterior. A mãe dizia que se as pessoas soubessem que ela era a escolhida de Deus, elas a destruiriam. Contava histórias assustadoras para a garota onde princesas curiosas eram sempre punidas. O dia que sua vida mudou, no entanto, não foi por conta de uma intervenção divina, mas sim porque Eros a libertou. A gratidão de Psyche por ele era imensa, e ela sabia que precisava manter o amor dele para que seu passado não voltasse a assombrá-la. Desobedecê-lo nunca foi uma opção, mesmo quando ele exigiu que ela se afastasse de Medeia, a quem considerava sua primeira amiga de verdade. Psyche percebeu que sua vida nunca foi boa e que só suportou por tanto tempo porque desconhecia as coisas boas do mundo do lado de fora. Medeia, por outro lado, resistia a sentir compaixão por ela. Ela sabia que a garota era ingênua e havia sofrido muito, mas isso não diminuía sua raiva. O que o deus daquele mundo queria com isso? Que ela se arrependesse por odiar Psyche? Só porque o jovem também tinha vivido uma vida miserável? Os pensamentos de Psyche continuavam surgindo. Ela tinha se forçado a se
fosse cega e surda para suportar tudo o que aconteceu. Psyche sempre acreditou que se fosse como a Medea, nada daquilo teria acontecido. Se tivesse coragem de falar o que realmente pensava, se não temesse tanto retornar àquele porão. No fim, Psyche achava que seu infortúnio começou quando desejou conhecer o mundo exterior. Medea percebeu que no momento em que ambas caíram na água, Psyche também fez um desejo, que ninguém mais morresse por sua causa, preferindo ser sacrificada. Era esse o motivo daquilo tudo. Medea a odiou por suas ações, mas nunca desejou sua morte. Quando Psyche quis ser como ela, Medea entendeu que o oposto seria impossível. Mesmo que nascesse 1000 vezes, ela jamais conseguiria ter a personalidade de Psyche. Finalmente, a entidade falou com Medea, dizendo que foi ela quem desejou ser a Psyche, e por isso deveria passar pelas tragédias da jovem. Mas Medea não estava disposta a morrer. Ela achava injusto que ambas pagassem por erros que elas sequer cometeram. Havia um verdadeiro culpado naquela história, e se ela morresse, não teria a chance de fazer a justiça. E era por isso que ela viveria. Só que o deus daquele mundo a questionou de onde vinha aquela confiança dela, insinuando se ela estava esperando que ele a salvasse. Só que Medea, mesmo falando diretamente com a entidade, diz não acreditar nele, que ela confiava era no Psyche, sabendo que o poder que ele havia dado a ela iria salvá-la. Enquanto isso, do lado de fora, a Psyche estava desesperada. Ela se culpava por não ser tão forte, por ter deixado tudo aquilo acontecer. Chorando sobre o corpo imóvel de Medea, suplicou ao Deus por uma chance de salvá-la, prometendo ser mais confiante. Uma gota do ferimento que estava na sua mão, quando tentou impedir Eris de se machucar, caiu sobre o colar que Medea usava. Esse colar que já havia mostrado ser estranho quando a cavaleira, em seu último suspiro, murmurou que aquilo não deveria estar acontecendo, era um presente dado pelo príncipe. Uma forte luz emanou do colar e, de repente, todos os ferimentos de Medea começaram a se curar. Medea voltou à vida, já analisando tudo o que havia acontecido. Enquanto isso, os dois que estavam ali desesperados, pensando se ela sobreviveria ou não, a abraçaram aliviados. Como não havia muito tempo para conversar, Psyche tratou de explicar o que tinha acontecido. Ela admitiu que seu poder era de cura. Podia se autocurar e curar qualquer pessoa próxima a ela sem fazer absolutamente nada. Não era nem preciso tocar na pessoa. Só estar do lado dela, com algum ferimento, ela curava. Disseram-lhe que ela era a única em todo o Império com aquela habilidade. E Psyche nunca imaginou que seria capaz de curar feridas tão profundas quanto as de Medea. No entanto, Eros comentou sobre o colar, que brilhou enquanto ela estava abraçando Medea. Psyche explicou que aquele colar fazia parte das relíquias sagradas do templo e até ficou curiosa ao ver Medea usando, já que esses objetos eram guardados a 7 chaves pelo templo sem ninguém saber a existência. Era dedo contados quem sabia. Medea logo conectou as peças soltas, lembrando-se do comportamento estranho da cavaleira antes de partir para o inferno, pois ela estava grudada a seu colar. O que aconteceu foi que Eros queria que Psyche sofresse, mas por conta da habilidade que ela tinha de se autocurar, não seria fácil para os cavaleiros eliminá-la. O plano de Eros era levá-la até o limite, até que ela não pudesse mais se curar. No entanto, o colar que Psyche estaria usando tinha a função de absorver todo o seu poder de cura, e a missão dos cavaleiros era, depois de concluir o trabalho, pegar o colar e entregar a Eros. E depois de juntar esses pontos, Medea então revelou a Psyche que havia lhe dado aquele colar tão precioso foi seu querido amado Eros, deixando claro quem estava por trás daquilo tudo. Psyche entrou em negação, mas não questionou Medea. No fundo, a própria suspeitava, mas a confirmação era difícil de aceitar. Medea deixou claro o destino que Eros enfrentaria na sua mão. E para sua surpresa, Psyche não reagiu. Isso mostrou a Medea que, mesmo que ela estivesse relutante, Psyche começou a aceitar a realidade. Fazendo um corte na mão, Medea comprovou que seu ferimento se curava rapidamente, só por estar perto de Psyche. Isso explicou por que Psyche fora mantida no porão durante tanto tempo. Qualquer pessoa ferida poderia ser curada apenas por estar próxima a ela. Então, para precaver que a verdade fosse revelada ao mundo, deixou ela longe de todos. Medea então planejou voltar ao palácio, pedindo que por pouco não sobrevivera, o que deixou Eros incrédulo e nervoso, temendo que ela continuasse correndo perigo. Todos ficaram chocados com Psyche entrou no salão em estado caótico. Medea havia planejado causar esse impacto para ver a reação do culpado ao perceber que seus planos haviam falhado. Quando ela chegou toda ferida e em estado deplorável, pediu ajuda ao príncipe, que estava visivelmente impactado. Os nobres olhavam curiosos, tentando entender o que havia acontecido. Medea, sabendo jogar com as palavras, misturou mentiras e verdades,
aproveitando-se da língua afiada dos nobres que adoravam criar rumores a partir de informações mínimas. Seu objetivo era fazer com que suspeitasse de Eros. Aproveitando que todos consideravam Psyche ingênua, Medea fingiu estar nervosa, dizendo que havia ido até o jardim onde o príncipe a chamara, mas em vez de encontrá-lo, ela foi atacada por 5 cavaleiros. Os nobres ficaram chocados com a notícia. Percebendo que as suspeitas recaíam sobre ele, o príncipe rapidamente agiu. Perguntou a Psyche, de forma bem brusca, quem havia se passado por ele para dar aquela ordem. Notando que ele tentava afastar as suspeitas sobre ele, Medea aproveitou e mencionou que era muito estranho aquilo tudo, já que fora chamada para o jardim secreto deles, local que apenas eles frequentavam. Isso foi suficiente para os nobres começarem a sussurrar que se o jardim era secreto, a única pessoa que saberia a localização seria o príncipe. Vendo que todos começaram a suspeitar mais fortemente dele, Eros mostrou que não era um oponente fácil. Assim como Medea, ele sabia criar desculpas rápidas. Ordenou que os soldados trancassem as portas do salão, impedindo que qualquer um saísse, e declarou que aquilo significava que alguém de alto escalão estava espionando eles. Para descobrir o traidor, o banquete de aniversário seria suspenso por 7 dias e todos ali dentro do salão seriam interrogados. Quando as pessoas começaram a reclamar, eles ameaçou dizendo que as acusaria como suspeitos. Os presentes, coagidos, então se calaram. Eros saiu do salão com Medea, colocou-a na carruagem e, fingindo tristeza por deixar a Psyche sozinha, alegou que precisava investigar quem usara machucá-la. Mesmo com Medea fingindo medo de ser atacada novamente sem sua presença, ele afirmou que os cavaleiros imperiais a protegeriam. Medea sabia muito bem que ele procuraria quem havia estragado seus planos e não o contrário. Enquanto enviava alguns cavaleiros para o local errado, Eros chamou seus apoiadores para investigar onde tudo realmente havia acontecido. Ao chegar lá, encontraram sinais de uma luta intensa. Ele queria descobrir quem havia ajudado Psyche pelas marcas deixadas nas vítimas. Contudo, Medea antecipou isso. Ela pediu que Eros fizesse novos cortes para camuflar o uso da adaga e ainda sugeriu esconder uma das espadas, simulando que ela fora usada na luta. Com um tempo curto, até Psyche ajudou indicando o buraco onde poderia esconder essa espada e ninguém saberia. Será que o plano deu certo? Descobriremos no próximo domingo ou até antes para quem é membro do canal. Não esqueça de deixar seu like e comentar. Team Medea ou Team Psyche? Ou quem sabe, Team Elas contra Eros. Beijos e até a próxima. Bye bye!